Saudações a todos! Vamos dar continuidade, então, ao último áudio da semana, em que nós víamos no livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, questões que foram feitas a ele pelo grupo em Pedro Leopoldo, que se reuniam ali juntamente com Chico Xavier. E essas perguntas foram feitas, como nós já vimos, né? E foram respondidas para atender ali as dúvidas, né? As necessidades do grupo de entendimento, de aprofundar em certos entendimentos. E ele foi respondendo a estas dúvidas, essas questões colocadas semanalmente, e depois, num determinado ponto, ele organizou, ele mesmo, Emmanuel, organiza com estas questões o livro O Consolador. E tudo isso, evidentemente, através da mediunidade do Chico Xavier, que é o médium, que é o intermediário, né, que trazia ali as respostas de Emmanuel. Então, nós já vimos algumas questões do tema afeição, mas eu acho que vale a pena, então, nós darmos continuidade à questão 176. As famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem, como se verifica na Terra? Os núcleos familiares do além agrupam-se igualmente em falanges, continuando aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários, que são impelidos pelos seus companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente até alcançarem o luminoso plano de unificação divina com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. Né? Emmanuel nos responde que no além os grupos familiares também agrupam-se, né, em falanges e continuam ali o processo de crescimento, né? E redenção de alguns componentes do grupos mais rebeldes ou estacionários. Então, assim como aqui na Terra, né, uma família, ali sempre tem aquele que dá força, dá estímulos, né? Alguns da família sempre estimulando aquele que insiste em ficar estacionado, né? No plano espiritual, da mesma forma. E o que ele diz é que esses núcleos se dilatam na medida em que se aproximam da compreensão. Mas nós temos que ficar por hora com aquilo que nós temos notícias, né? Que é aí esse estado bem intermediário, né, das colônias, que nós temos relatos, né, de vivências de espíritos em colônias espirituais, em postos de assistência, e nas colônias nós vemos que há famílias, né? Nós vemos ali a família em que André Luiz foi acolhido. Não era uma família dele, mas era composta por um grupo que tinha retornado da terra, em que estavam como família, e lá se buscaram e continuam preparando-se para um retorno. Nesse retorno haverá outros se agruparão a esse grupo? Evidentemente que sim. É assim que se dá tanto no retorno à Terra como nesse grupo que se busca no plano espiritual, né? E outros não estão em família. Se nós virmos ali no livro Os Mensageiros, por isso que temos que ler e reler de quando em quando essas obras indispensáveis, que é a coleção de André Luiz, né? Vemos ali nos Mensageiros, que é o segundo livro de André Luiz, nós vemos ali, por exemplo, o Alfredo.
O Alfredo, que estava como um coordenador do posto de assistência Mansão da Paz, né? E ele não estava em família, ele estava ali num trabalho, né? De quando em quando ele recebia a visita da esposa, da grande amada que ele teve enquanto encarnado, mas quem leu sabe que ele acabou se deixando levar por uma cilada e acreditou na infidelidade dela, e com isso ele perde o convívio. Ele perde o convívio mais estreito com ela. E o que ele está fazendo ali como coordenador na Mansão da Paz, dedicando-se inteiramente a esse trabalho redentor, é justamente para conquistar um convívio mais estreito novamente com esse espírito afim, né? Que ele tem a oportunidade de visitas, receber visita dela de quando em quando, né? Então, percebemos que há uma série de situações nos núcleos que se formam, né, no plano espiritual. E na questão seguinte, perguntam a Emmanuel: as famílias espirituais possuem também um chefe? Todas as coletividades espirituais estão reunidas em suas características familiares pelas santas afinidades da alma, e cada uma possui o seu grande mentor nos planos mais elevados, de onde promanam as substâncias eternas do amor e da sabedoria. Então, evidentemente que as respostas de Emmanuel, elas não entram no campo dos detalhes, né? Ele nos traz respostas das grandes coletividades espirituais que teriam sempre aquele que estaria como mentor deste grupo. Poderíamos receber algum esclarecimento sobre a lei das afinidades entre os espíritos desencarnados? Pergunta muito interessante, porque nós temos muitas afinidades, né? E essas afinidades, elas perduram no plano espiritual, né? No último áudio, nós até nos lembramos daquele caso daquele espírito feminino que estava muito preocupada por ocasião da guerra, que o seu marido, que ainda estava encarnado, desencarnasse e fosse buscá-la no plano espiritual. E ela estava muito preocupada justamente pelo temor, pela falta de afinidade que não se desenvolveu naquele convívio de marido e mulher, né? Então, são situações que ficam como que suspensas temporariamente, necessitando uma retomada mais adiante, quando estiverem mais preparados para essa retomada, para um resultado mais efetivo. Como dissemos, o fato é que temos que aprender a nos perdoar, né? E a transformar desafetos em afetos. Então, essa pergunta, retornando aqui, poderíamos receber algum esclarecimento sobre a lei das afinidades entre os espíritos desencarnados? Emmanuel nos responde: na Terra, as criaturas humanas muitas vezes revelam as suas afinidades nos interesses materiais, que podem dissimular a verdadeira posição moral da personalidade. No mundo dos espíritos elevados, porém, as afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício pelos sentimentos mais puros. Então, ele está nos mostrando nessa trajetória que o que conta realmente são as afinidades legítimas, independente desses critérios que ainda temos aqui na Terra, em que a condição social muitas vezes fala alto. Na questão 79 é perguntado:
No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Vamos ver a resposta. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Então, de modo geral, essas questões que são importantes na definição da nossa trajetória na Terra, de modo geral, elas são planejadas, orientadas, quando não nascem de nós mesmos, pela nossa clareza de entendimento das nossas necessidades, da escolha feita para as lutas aqui na encarnação, para o acerto aqui na encarnação. Elas são, quando não nascidas de nós mesmos, elas são orientadas por espíritos em condições para isso, né? Mas, de modo geral, então, como é dito, são questões que são importantes na definição dos nossos passos, portanto, são compreendidas e aceitas como necessárias no plano espiritual. Ocorre quando estamos aqui, pelo livre-arbítrio, nós podemos fugir a determinadas situações. Nós podemos, chegando aqui, achar que a vida a dois exige muito de nós, né? Não nos motivamos a vencer o nosso egoísmo, abrindo mão de certas coisas que para nós são fundamentais e nos afastamos de um compromisso, né? Enfim, há situações que podem se criar no decorrer da nossa encarnação. Mas é importante que fique claro que no capítulo das afeições terrenas, como é perguntado, isso costuma ser decidido no plano espiritual. Na questão 180, nós temos a indiferença nas manifestações de sensibilidade afetiva dentro dos processos de evolução da vida na Terra, nas horas de dor e de alegria, é atitude justificável como medida de vigilância espiritual? Então, muito interessante a pergunta: indiferença nas manifestações da sensibilidade afetiva nas horas de dor ou de alegria? A resposta é: a indiferença que se traduz por cristalização dos sentimentos é sempre perigosa para a vida da alma. Todavia, existem atitudes no domínio da exteriorização emocional que se justificam pela nobreza de suas expressões educativas. Então, há criaturas que têm ali uma expressão educativa, né? Melhor dizendo, elas têm um controle emocional sobre as suas emoções. Isso não significa indiferença, frieza. Então, é preciso que se analise o que é indiferença, que se traduz pela cristalização dos sentimentos. Então, a partida de alguém não traz sentimentos, né? O afastamento de alguém querido não deixa nenhum sentimento. Então, temos que analisar quando é uma cristalização, que não é nada positivo,
Uma vez que nós sabemos que até os psicopatas, eles trazem essa característica de cristalização dos sentimentos, dessa indiferença, né? Não desenvolvem sentimentos afetivos, então é claro que isso é totalmente desaconselhável, não é interessante, porque traduz aí um grau de psicopatia, né? Mas, ao mesmo tempo, temos que compreender não, alcançar aquele que tem sentimento, mas que já tem um domínio sobre as suas emoções. Então, alcançar, né? Alcançar seria alcançar esse entendimento daquelas criaturas que têm um domínio sobre as suas emoções. O que não é fácil, né? E na questão seguinte, nós temos como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores, mas a cólera impulsiva, nos seus movimentos atribiliários, é um vinho envenenado, de cuja embriaguez a alma desperta, sempre com o coração tocado de amargosos ressaibos. Então, se há uma coisa que nós temos que trabalhar em nós, são os impulsos de cólera. E como Emmanuel bem nos diz, né? E temos também um capítulo, um texto muito bem colocado ali no Evangelho segundo o Espiritismo, trazido por Kardec, ali ele coloca a cólera, né? Nos mostrando o quanto isso nos aproxima dos tempos idos, da nossa criação, da nossa animalidade, né? Dos nossos instintos primários, que deveriam já estar trabalhados. Os instintos agora deveriam estar presentes apenas naqueles momentos realmente importantíssimos, que é o instinto que nos salva, né? Mas o instinto domado, os instintos domados, já partindo, passando pelo campo das sensações, que é a escalada evolutiva, e já no trabalho dos sentimentos, que está lá, né? Nas obras básicas de Kardec. Então, nesse trabalho dos sentimentos, se estivermos trabalhando nossos sentimentos, já teremos um domínio sobre esses sentimentos nocivos que nos encolerizam, essa ira nociva que pode fazer parte de nós, mas que não deveria. Então, se assim sentimos, essa coisa que cresce dentro de nós, que se chama ira, é porque estamos muito atrasados. É preciso que busquemos. A ira nos rouba a paz, né? E se há uma coisa que nós desejamos, e nesses dias aí, quanto desejamos paz, 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 e temos, né, Jesus como nosso modelo e guia, e ele nos disse: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Se nós ainda não conseguimos alcançar essa paz que ele nos deixou, é porque nós não alcançamos a conexão com ele. Essa conexão com ele está muito rasa, está muito distante de uma verdadeira conexão. Então é preciso que nos empenhemos neste canal com Jesus, nosso Mestre. Cuidemos desta conexão e sentiremos a paz que Ele nos deu. Porque estar em conexão com Ele significa que já estamos vencendo tantas turbulências dentro de nós. Então, nos sentiremos em paz.
Que fiquem para nós essas reflexões. Que fiquemos em paz. Olá, um novo ano se inicia, um novo mês, mais uma oportunidade. Ainda ontem estava ouvindo uma palestra onde a palestrante falou: o tempo urge. E realmente nós temos que ficar atentos, porque o tempo está passando, né? As oportunidades aparecem e muitas vezes nós negligenciamos. Os convites aparecem para a nossa reforma íntima e nós procuramos aí ficarmos de uma forma entregues aos prazeres materiais, aos adiamentos, ao comodismo. Ficamos parados no mesmo lugar, fazendo um buraco, né, no chão, justamente pela nossa falta de iniciativa, de ação. Quantas vezes nós recusamos o convite da melhoria? Estamos já em 2023, após várias encarnações, provavelmente nós fizemos isso. Demos as costas à oportunidade de evoluirmos. Não nos aprofundamos nos ensinamentos do querido Rabi, do querido Mestre Jesus, que por amor veio nos ensinar, veio até a Terra, encarnou para cumprir a vontade do Pai, que era nos ensinar a amar. E Ele está à nossa espera. Nós temos que agora caminhar, fazer a nossa parte, né? Eu trouxe um texto. Na verdade, nós vamos levar pelo menos 2 palestras para concluir, dada a relevância, a importância, né, desses ensinamentos tão propícios para este momento, que é um momento de um recomeço, né? O começo de um novo ano. Precisamos estar perto de Jesus. Somente Ele poderá nos auxiliar nesses momentos de transição. Somente Ele poderá nos auxiliar para que possamos ter uma jornada mais robusta, para que possamos nos desenvolver de fato, né? É a oportunidade, né? As narrativas evangélicas, segundo a benfeitora Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, elas ressurgem, né? Elas estão numa linguagem aqui para que a gente possa, né, ver a vida de Jesus e conseguir caminhar nesses tempos modernos. Então, nós vamos começar com a leitura do Novo Testamento. A tradução que eu tenho é do Haroldo Dutras Dias, pela FEB. E nas próximas palestras nós vamos ver esse mesmo texto pelo olhar, essa mesma passagem do Evangelho, pelo olhar de Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Franco. Estamos no Evangelho de João. São 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. João, evangelista, algumas pessoas confundem. João era um dos discípulos, dos 12 discípulos mais próximos de Jesus, bem jovenzinho. E, aliás, foi o único que permaneceu ali no momento da crucificação ao lado de Maria. João, ele teve uma vida muito longa, ele foi longevo. E ele escreve o Evangelho já na idade madura. Então, ele viveu ali, conviveu com Jesus, depois os momentos pós-crucificação, e na maturidade ele escreve o Evangelho, né? E também os Atos dos Apóstolos. Percebemos um linguajar diferente de João, percebemos um Evangelho onde são relatadas passagens distintas dos demais, né? Então vamos ver aqui no capítulo 4, versículos 1 a 42, a narrativa desse chamamento de Jesus. Chama-se Jesus
e a mulher samaritana. Os samaritanos, para contextualizar, eles eram povos que foram dominados, então eles eram misturados, miscigenados, né? Por conta dessas dominações e dessas conquistas. E eles foram deixados à sorte pelos judeus. Então, eles não eram considerados pelos judeus. Os judeus não falavam com eles, né? Vamos ver o texto de João. Assim, quando Jesus soube o que os fariseus tinham ouvido, que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, seu primo, ainda que Jesus não batizasse mais os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galileia. Aqui, como está bem no começo do Evangelho de João, subentende-se que foi o início da caminhada, né, de Jesus, o início ali das suas pregações durante os seus 3 anos de passagem ali mais incisiva, né, nos ensinamentos dele. Era necessário ele passar pela Samaria. Assim, dirigiu-se a uma cidade da Samaria chamada Sicar, próximo no lugar que Jacó deu a José, seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Deste modo, Jesus, cansado da jornada, estava sentado sobre a fonte. Era quase a hora sexta. Também vamos a alguns detalhes aqui. Essa região onde ele estava era muito quente, mas a hora sexta indica-se que é próximo do meio-dia e que provavelmente era o período de dezembro, onde era mais fresco e onde as pessoas iam buscar a água dessa fonte mais cedo, porque se tivesse com o sol muito forte, elas iriam só no final do dia, né? Então, quando é relatado por João, né, que Jesus estava cansado da jornada, é apenas uma forma aí de deixá-lo mais identificável, né, que Jesus usou para se tornar mais identificável conosco, porque ele não tinha essas necessidades humanas, né? Apesar de ele estar dentro de um corpo de carne, ele não tinha esse cansaço que nós temos, né? Vem uma mulher de Samaria tirar a água do poço, né? Um outro detalhe. Essa região, ela era cheia de lagos, ali, de lugares onde ele poderia ter bebido água, tá? Mas ele vai até lá justamente para trazer esse ensinamento. Vem uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe diz: dá-me de beber. E ela percebe ali que ele é estrangeiro, pelo jeito que fala, né? Ela percebe que ele não é lá da região dela de Samaria. Pois os seus discípulos haviam ido à cidade a fim de comprarem alimentos. Então ele estava sozinho com ela. Assim, a mulher samaritana lhe diz: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Justamente por isso, né, que foi dito, havia essa separação, eles eram assim um povo deixado à própria sorte. Então, jamais, né, os judeus olhariam para eles, falariam com eles, né? Em resposta, Jesus lhe disse: se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vem aqui o ensinamento. Então, primeiro, se ela soubesse quem era Jesus, né, ela não duvidaria, ela daria não só a água de beber, né, para ele, né, e ele dizendo, dá-me de beber, então ele te daria a água viva. A palavra de Jesus, ela era e é universal,
Ela não é exclusivista. Então, não existe aquele que alegue, eu não tenho acesso à palavra de Jesus. Diferentemente dessa segregação, dessa separação que havia ali entre as pessoas da época. Ela lhe diz: Senhor, nem tens vasilha e o poço é profundo. Portanto, donde tens a água viva? Ela tinha ali uma visão mais material, né? Como que seria, primeiro, maior do que Jacó para pegar esse balde de água, né? Como que ia pegar essa água para ele, né? Ela estava ali com a nossa visão, porque a nossa visão é essa, né? A gente coloca tanta dificuldade para fazer qualquer coisa. Falta iniciativa, falta coragem. A gente está sempre colocando um muro, um obstáculo para fazer uma coisa simples, que era pegar uma água. Porventura, tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, como também seus filhos e seu rebanho? Em resposta, disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede novamente. É material, era óbvio, né? É óbvio até hoje. A gente não sobrevive apenas com um copo de água na encarnação inteira. Nós temos que sempre nos hidratar, né? Então, a primeira, mensagem de Jesus, né? Todo aquele que bebe da água deste poço terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der, ele, Jesus, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Olha que aprendizado para nós, né? Então, a água de Jesus, que é a boa nova, quando bebermos, se quisermos realmente aceitá-la em nossas vidas, ela se tornará uma fonte abundante dentro de nós e nos dará a vida eterna, nos saciará a nossa sede. Será que nós estamos realmente pegando esse copo com água? A mulher diz para ele: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha sede, nem percorra até aqui para tirar água. Nós vamos ver no texto da Amélia Rodrigues que aqui pode-se ter 3 possibilidades, tá? Primeiro, dela estar maravilhada e falando, então me dá essa água aí que eu não preciso mais vir de novo, né? Porque, como eu falei, ela estava indo ali num período do dia um pouco mais ameno para poder tirar a água. Ou ela podia estar tratando com ironia, já que ele era um judeu, ou que, de fato, ela estava ali sendo tocada. Eu quero essa água. Nós queremos, nós estamos indo atrás dessa água que Jesus está nos oferecendo. Ele lhe diz, vai, chama o teu varão e vem aqui. Em resposta, disse-lhe a mulher, não tenho varão. Jesus lhe diz, disseste bem, não tem varão, pois tiveste 5 varões, e o que agora tens não é teu varão. Então Jesus, para lhe provar a ela quem ele era, né? Ele mostra para ela, né? Ele revela algo de cunho muito íntimo da vida dela, que ela havia tido, então, 5 varões, 5 maridos, e o que vivia com ela agora não era marido dela. Então, era algo ali que pertencia à intimidade dela, né? E vejam, ele teve o cuidado, né, de não constrangê-la junto aos outros, porque ele estava sozinho com ela, né? Então, os espíritos elevados, eles cuidam da nossa intimidade. Imagina Jesus. Nisto disseste a verdade, né? Que ela falou que ela não tinha varão, ela não tinha marido. A mulher lhe diz, Senhor, observo que tu és profeta. Então, nesse instante, caiu ali essa revelação, né? Foi tão intensa ali que caiu ali a ficha, né, dela.
Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde é necessário adorar. Jesus lhe diz, né? Crede em mim, mulher, porque vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, quando os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade, pois também o Pai busca os que assim o adoram. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Temos que adorá-lo dentro do nosso coração, de verdade, né? Existem aqueles, né, que é no templo do nosso coração que nós temos que adorar a Deus. E algumas pessoas têm ali essa parte de adorar Deus na natureza, adorar Deus em templos, né? Na parte externa, onde nós vamos ser mais abundantes? No nosso coração. A mulher lhe diz: sei que vem o Messias, chamado Cristo. Então, até então, ela classificou Jesus como um profeta. E aí ela afirma, né? Porque era aquilo que todos esperavam, que viria o Messias, né? Ele estava sendo aguardado. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe diz: sou eu o que te fala. Veja a importância desse encontro, né? A magnitude, o tamanho desse encontro, quando ele fala para ela: sou eu. Neste momento, chegaram os seus discípulos e se maravilhavam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, ninguém disse: que buscais ou por que falas com ela? Né? Eles acharam estranho, não era comum, ainda mais um homem falando sozinho com uma mulher, né? Mas eles não tiveram a ousadia de perguntar. Assim, a mulher deixou seu cântaro, né, que era o jarro lá que ela ia encher de água, partiu para a cidade e dizia aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto fiz. Então ela foi lá testemunhar para os demais, né, que ele falou coisas da intimidade dela, né? Porventura não é ele o Cristo? Porque só o Cristo poderia saber, né? Saindo da cidade, e mesmo porque o Cristo se revelou a ela, né? Saindo da cidade, vieram até ele. Então, essas pessoas vieram como curiosas, né? Vieram até o poço para saber. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Né? Mestre, come. Ele, porém, lhes disse: eu tenho para comer uma comida que vós não conheceis. Ele tinha o alimento da alma. Diziam então os discípulos uns aos outros: porventura alguém lhe trouxe algo de comer? Né? Porque a gente faz associação, né? A gente não consegue entender algo que nós não aprendemos. Então, como é que ele não tinha fome? Será que alguém tinha levado comida para ele enquanto eles tinham ido na cidade atrás de comida? Jesus lhes diz: a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete sua obra. Então, é aquilo, né? Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Então, quando a gente está fazendo o que temos que fazer, de fato, o que temos que fazer durante a encarnação, nós nos sentimos saciados, né? Nós não temos esse vazio, essa busca. Muitas vezes a gente está angustiado, vazio, a gente começa a comer, né? Para se preencher. E tipo, come, não se sacia. E não é aquilo que vai nos aquietar, né? Seria muito mais ligado à nossa intimidade, né? No íntimo dos nossos corações, buscando ali na prece, buscando acalmar nossos pensamentos, para que a gente consiga, né, identificar as respostas, mas a gente parece que quer se preencher pelo externo. Então, alguns bebendo,
alguns fazendo compras, né? Essas compulsões. Então Jesus era pleno e é pleno, então ele não precisa de nada disso, né? Ele estava ali sendo preenchido pela vontade do Pai. Então o alimento dele, literalmente, o alimento da alma. Não dizeis vós que há ainda 4 meses até vir a colheita? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e contemplai os campos que já estão brancos para a colheita. Quem colhe recebe recompensa e recolhe fruto para a vida eterna, para que se alegre tanto o que semeia quanto o que colhe. Pois nesse caso é verdadeira a palavra. Um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para colher o que não labutastes, né? O que não trabalhaste, o que não lutaste. Outros lutaram, trabalharam, e labutaram, né? Trabalharam. E vós entrastes na labuta deles, que também... Nós somos herdeiros de um passado, né? Muitas pessoas vieram antes de nós e fizeram um trabalho que herdamos, né? Não é a parte material, é na parte realmente da evolução do planeta. Então, cabe a nós também evoluirmos e deixarmos um legado, um exemplo, uma inspiração para as próximas gerações, que seremos nós mesmos, né? No futuro estaremos de volta, como já tivemos antes. Iniciamos um trabalho lá atrás. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhou. Ele me disse todas as coisas que fiz. Os samaritanos então vieram até ele, rogando-lhe para permanecer com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da sua palavra. Diziam à mulher, não mais por causa da tua fala, cremos por nós mesmos, pois ouvimos e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, a partir do testemunho dela, criou-se essa curiosidade, mas eles foram até o mestre, se permitiram, vejam, iniciaram a sua própria jornada, quiseram aprender. E aí, os seus filtros, né, revelaram que era o mestre, né, o Messias tão aguardado. Então, que nesse primeiro sábado, né, nessa primeira parte da palestra, fique esse questionamento, né? Estamos indo buscar essa água viva, né? Essa verdade profunda que Jesus deixou para nós como um legado, a boa nova. Estamos buscando de verdade saciar a sede da nossa alma? Estamos buscando saciar a fome da nossa alma? Ou ainda estamos mais ali apegados a ir buscar água no poço e ter esses prazeres imediatos, né? Imediatamente a sede, quando a gente toma um copo de água, a gente está buscando um futuro mais adiante, né? Então, esse instante, como eu disse, é um instante propício, né? E essa busca é nossa, essa jornada é nossa. Quando os samaritanos eram deixados à parte, era como se eles tivessem um problema, né? Que eles fossem impuros. Somos nós que temos que fazer essas impurezas saírem de nós e deixarmos de lado, enxergar o problema no outro e irmos fazer o que temos que fazer, a nossa parte, a nossa jornada, né? Que busquemos de verdade saciar a nossa sede, encontrar com o Mestre, como esses que foram, quando ouviram falar dele, foram até ele, para de verdade encontrá-lo em seus corações, né? E reconheceram que ele de fato é o Salvador do mundo. Então, até a próxima semana, onde daremos continuidade a essa mesma passagem, né? Quem tiver curiosidade de ler, está em João, capítulo 4, então, versículos 1 a 42.